Vamos ler Mateus capítulo 4, verso 23, e depois capítulo 5, as bem-aventuranças. Obrigado a você que ouviu o meu pedido. Amém? As crianças podem estar indo na aula. 4:23, que diz assim: Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vá para o 5, por favor, capítulo 5, verso 1, que diz assim ainda: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém, meu amado? Levante a sua mão para cá, peça a Deus para me dar graça nessa noite para trazer essa palavra. Amém? Senhor, mais uma vez nós elevamos o nosso coração, a nossa fé, a nossa intenção, todo o nosso ser a Ti, ó Pai. E eu quero que o Senhor direcione apenas as palavras certas, as palavras de vida, as palavras de consolo, de restauração, as palavras que venham da sua vontade, não da minha carne, não do meu querer, mas que o Senhor dirija os nossos propósitos nessa noite, que o Senhor nos instrua nesta verdade, a qual nos liberta, a qual nos traz a vida. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco neste lugar. Amém? Glória a Deus. Abra comigo ainda Mateus capítulo 11, verso 19. Podeis assentar. Amém? O que santifica a palavra é você viver ela. Amém, amados? Não é a palavra, o livro que santifica você apenas, mas é guardar essa palavra, viver essa palavra. Amém? 11 e 19, que diz assim: Veio o filho do homem que come e bebe, e diz: Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia um pouquinho. Eu quero trazer ao seu coração, amados, algo muito importante que nós precisamos entender acima de todas as coisas, acima de tudo. Nós precisamos entender que estamos aqui primeiro para edificar um reino. Amém? E esse reino, ele é um reino que ele provoca em nós muitas vezes dores. Nós não estamos falando de um reino que nós lutamos contra homens. Nós não estamos falando de um reino que nós fazemos e não somos reconhecidos. Nós estamos falando de um reino, preste bem atenção,
Me dê a sua atenção, por favor. Desligue o seu celular. Olhe para cá. Nós estamos falando de um reino que é constituído não pelos nossos mandamentos, não pelas leis do mundo, não pela direção do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então eu preciso entender, amados, que o reino de Deus é formado e é justificado. O reino de Deus é exercido pelas leis de Deus. Amém? Nós não podemos querer reger a igreja, nós não podemos querer reger a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, com as leis do mundo. Nós temos que vivenciar esta palavra, nós precisamos vivenciar esta lei. Amém? Não adianta nós apenas sermos aqui membros da igreja, nós precisamos aprender que precisamos ouvir, guardar e praticar. Amém? Fale para o seu irmão, você precisa ouvir, guardar e praticar. Amém? Não é apenas ouvir uma mensagem bonita, não é apenas ouvir uma palavra de incentivo, de bom ânimo, de alegria, mas é vivenciar a palavra de Deus todos os dias. Como o irmão Alex falou aqui, né, nós não combinamos, mas o Espírito de Deus combina tudo, porque tudo é diante da vontade, do propósito de Deus. E ele muito bem citou aqui, que eu não sei, quando nós abrimos a palavra de Deus, tem mais de 8.000 promessas, tem mais de 3.800 e alguns versículos na Bíblia, mas quando nós chegamos aqui, cada sábado é um desafio para o pregador trazer uma palavra. Eu quero dizer para você, meu amado, que a palavra não vem do meu coração, a palavra vem de Deus, porque Deus conhece aquilo que nós estamos precisando e aquilo que precisamos ser fortalecidos. Amém? As nossas obras, Jesus foi justificado. Jesus, aqui diante, aqueles homens fariseus que ali apontavam para si, apontavam para ele dizendo: olha, aquele é o Messias, aquele é o Salvador. Quem é aquele homem que senta com pecadores? Quem é aquele homem que senta com os mais pobres da nossa nação? Quem é aquele homem? Pensa que é. Mas quando Jesus aparecia, meu amado, quando Jesus estava ali diante daqueles homens, as suas obras, as suas ações mostrava que Ele era o Deus encarnado em homem. As suas ações mostravam que Ele era o Senhor. As suas atitudes mostravam que Ele era o Rei dos Reis. Aleluia! As suas ações mostravam que ele não precisava ter uma coroa na sua cabeça, ele não precisava ter ali um jumento, na época o melhor carro, o melhor veículo. As suas ações mostravam que ele era o Senhor. E fim de papo, meu amado. Eu quero que você entenda que a todo instante nós precisamos vivenciar e viver e praticar esta palavra. É claro que eu não estou falando que você não tem direito de estar desanimado. Eu também sou homem, eu também sou falho, eu também desanimo. Não é todo dia que nós estamos para rir, não é mesmo, Bruno? Não é todo dia que nós estamos aqui para saltar de alegria, mas eu tenho uma certeza, meu amado, que a minha convicção, aquilo que eu creio, a minha salvação, eu não posso abrir mão da minha salvação, ainda que não haja nada que contribua para isso. Eu preciso continuar crendo na minha salvação. Amém, amado? Aleluia! Aleluia! Profeta Abacuque diz assim: ainda que a vide não floresça, ainda que não dê o seu fruto, a videira não dê o seu fruto, ainda que nos currais não haja gado, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Senhor. Meu amado, você tem motivo de sobra nessa noite para continuar esperando, confiando, ainda que as coisas não se resolveram, ainda que a crise venha, ainda que as situações não estejam conforme o nosso agrado. Meu amado, ainda continuamos crendo na palavra do Senhor, porque não é a palavra do pastor André, não é a inscrição do pastor André, mas é a palavra do Deus, do Todo-Poderoso, aquele que deseja realmente nos salvar. Amém, meu querido? As suas obras, as suas ações vai mostrar quem você é diante de Deus.
Sabe, amados, e o que eu quero trazer ao seu coração nessa noite? Porque, veja bem, no capítulo 4, verso 18 e diante, ele chama os primeiros discípulos, ele chama Pedro, André, chama estes homens para segui-lo. Jesus chama eles para seguir eles. E parece engraçado que no capítulo 5, a primeira coisa que Jesus vem fazer é ensinar estes discípulos quais eram as características, qual era o caráter que eles precisavam ter para se tornar discípulos de Jesus. Amados, nós temos muitos seguidores e poucos discípulos dentro da igreja. Os seguidores, quando não tem mais um show, quando não tem mais um oba-oba, quando não tem uma campanha especial na igreja, ele não lembra mais de estar na igreja. Mas o discípulo, mesmo quando está na dificuldade, está no problema, está na luta, ele permanece porque ele tem a palavra de Deus enraizada, entranhada na sua alma, no seu coração. Jesus chamou discípulos, ele não chamou seguidores. Veja bem, depois que Jesus foi crucificado, os próprios discípulos de Manju desanimaram, mas só que havia uma promessa. E eles continuaram ainda lá no fundo crendo nessa promessa, porque aquele que deu essa palavra, ele é fiel para cumprir toda a palavra dada a mim e a você, meu amado. Aquele que liberou essa palavra não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de qualquer palavra liberada sobre a nosso respeito. Aleluia. Mas nós estamos passando, pastor, um momento de dificuldade. Sim, estamos passando, eu também estou passando, igreja. Mas eu continuo crendo que o maior propósito de Deus é a minha salvação, e eu não vou deixar nada roubar a minha salvação. Eu não vou deixar homem roubar a minha salvação. Eu não vou deixar palavras contrárias roubar a minha salvação. Eu não vou deixar desânimo roubar a minha salvação, a minha adoração a Ele. Amém, amado? Veja bem, Josué estava ali edificando um muro. De repente veio um espírito lá de tristeza e começou a tomar o coração daqueles homens. E Josué ordenou aqueles homens que levantassem as suas espadas e tocassem as suas buzinas. Amados, nós vamos vencer essa crise. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer, você é um vencedor, meu amado. Nós vamos vencer, a nossa nação vai vencer. Aleluia. Esta igreja vai vencer. Amém. Mas Deus deu uma palavra rema a Josué, diz a ele: olha, fala para os teus soldados aí, levante a espada numa mão e na outra eles vão tocar a buzina. E eu quero dizer para você como é que nós vamos vencer essa crise. Nós vamos vencer essa crise. A espada significa a palavra do Senhor, meu amado. A espada significa esta palavra, que ela vai produzir fé no nosso coração, ela vai produzir esperança no nosso coração. Essa palavra vai produzir vida em nossos caminhos. Amém, meu amado? Essa palavra, quem não guardar a palavra não vai permanecer de pé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a segunda coisa, a buzina significa adoração. Meu amado, é momento de nós adorarmos a Deus como nós nunca adoramos. É momento de atrair a glória de Deus como nós nunca atraímos. Nós temos pregado aqui na igreja do levantar o altar, do edificar o altar. E muitas vezes nós olhamos para a igreja e vemos que a igreja ainda não entendeu a adoração. Meu amado, quando nós entendemos o que é adoração, nós vamos ver a glória de Deus realmente. Sabe por quê? Um dos 7 Espíritos do Senhor se chama Espírito de fortaleza. Um dos 7 Espíritos do Senhor se chama Espírito de fortaleza, meu amado.
O seu Deus não é qualquer Deus. Terça-feira nós estávamos em nossa casa e me bateu um desânimo, me bateu uma tristeza ao meu coração. E Deus, todos os dias, Deus foi ministrando algo, porque eu ainda que eu não tenha força, Deus é minha força. Ainda que eu não tenha esperança, Deus é a minha esperança. E você precisa crer, meu amado. Você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas sobre a nossa vida. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Você vai erguer a sua palavra nessa noite. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia. Ela tem vida para você. Se você tem o telefone aí com a Bíblia, pode ser também, eu vou dar uma chance para você. Só não taca na cabeça de ninguém. Amém? Sabe, amados, nós não amamos essa palavra. Porque se nós amássemos essa palavra, nós vivenciávamos, lia mais, comia mais. Outro dia eu vi fique de mãos levantadas. Eu mandei você ficar com a mão levantada. Amém? Há uma guerra espiritual aqui para que você não receba a palavra de Deus. Mas está repreendido nessa noite. Deus é poderoso sobre as nossas vidas. Amado, eu duvido o homem que abre essa palavra, lê essa palavra, vive essa palavra, que o homem que ouve, guarda e pratica essa palavra, a vida dele não mudar. Se você trazer alguém aqui, me apresentar alguém aqui, eu paro de pregar esse evangelho. Mas eu tenho a convicção, meu amado, o homem que ouve essa palavra, que guarda essa palavra e pratica essa palavra, a vida dele muda. A história dele muda. A casa dele muda. Amém? Eu vi um vídeo outro dia lá não sei se é na Tailândia ou no Japão. As crianças, os adolescentes recebendo a palavra de Deus. Sabe como eles recebiam a palavra de Deus, irmã Lucilene? Eles recebiam assim, ó. Nós temos isso aqui, podemos ler isso aqui sem represária. Nós podemos ler isso aqui sem alguém vir prejudicar nós, impedir. Você pode vir aqui sem ninguém meter um fuzil na sua cabeça. No entanto, meu amado, nós não damos o valor, porque isso aqui parece que é um livro comum, mas não é um livro comum. Isso aqui é a palavra de Deus expressa, é a maior revelação de Deus para mim e para você. É a palavra de esperança, é a palavra de transformação, é a palavra que despedaça o jugo, é a palavra que desfaz a maldição, é a palavra que desfaz os inimigos, meu amado. Aleluia! Creia nessa palavra, leia esta palavra, viva essa palavra. Amém? Abaixa a sua Bíblia agora. Você sabe o número dos trompetes ali, João? No teclado? Acho que não vai saber, né? As buzinas, quando vinha o inimigo, eles tocavam a buzina. Eles tocavam a buzina. Quando o inimigo estava se aproximando, eles tocavam a buzina. Meu amado, nós temos sido vencidos. A igreja tem sido vencida. Porque nós não estamos adorando a Deus. Somente uma adoração intensa vai romper aquilo que é necessário sobre o mundo espiritual. Meu amado, você talvez não sabe, não entende, talvez você não vê com seus olhos espirituais. Mas quando você adora, o céu se rasga, o céu se rompe. Aleluia! Outro dia eu estava ouvindo um testemunho do pastor, esqueci o nome dele, Marco Feliciano, deputado federal. E ele falando que no avião havia uma mulher bruxa. E ela foi para uma conferência lá em São Paulo.
E naquela conferência eles tiveram que parar, interromper várias vezes, porque havia uns cristãos louvando, adorando, gritando ao Senhor, e os espíritos não baixavam lá naquele lugar enquanto aqueles homens e aquelas mulheres adoravam a Deus. Meu amado, quando você louva a Deus sobre essa cidade, é invocado o poder e o nome de Jesus. Por isso eu queria que você aplaudisse Ele, adorasse Ele, glorificasse Ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Nós precisamos, amada igreja, entender este princípio de Deus. A espada e a buzina, a adoração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos lá em Mateus 5. A primeira bem-aventurança que Jesus falou, o caráter que Jesus estava dizendo que era necessário sobre um discípulo. Jesus estava dizendo, aqueles homens que estavam acompanhando Ele, vocês precisam ter esta característica aqui, para herdarem o reino dos céus. Meu amado, se nós não compreendermos essa palavra, dificilmente nós vamos ser discípulos de Jesus. Nós vamos ser discípulos dos nossos interesses, das nossas vaidades. Nós vamos ser discípulos daquilo que queremos. Meu amado, nós precisamos entender que Deus primeiro vai tratar conosco. Deus, quando quer falar com o homem, Ele sempre leva o homem primeiro ao deserto. Amém? Deus sempre vai levar o homem ao deserto, primeiro para tratar. Depois Ele vai trazer o homem ao monte de novo, para mostrar que Ele é Deus. Todo homem na palavra de Deus, primeiro ele foi levado ao deserto. Meu amado, sobre este tempo, nós estamos vivendo um tempo do deserto. Deus vai pegar muitas pessoas ainda que Ele não pegou, porque Deus deseja salvar essa nação, Deus deseja salvar vidas. Deus vai levar as pessoas ao deserto, meu amado. Deus tem feito isso, Deus tem me mostrado isso. Amém? Para que haja entendimento. Meu amado, só lá no deserto que Moisés conseguiu ouvir a voz de Deus. Foi ou não foi? Quando nós estamos na bonança, quando tem a uva fresca, quando tem a água fresca, quando tem o vinho, quando tem a cama gostosinha, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando Jesus ordena os seus discípulos a irem para as cidades, depois de prepará-los, Jesus falou assim, ó, vocês vão, mas vocês não levem alfajor, vocês não levem sandálias, vocês não levem nada, vocês vão só com a roupinha do couro. Meu amado, tem que ter o caráter de Jesus, porque o homem que está preso ao mundo, o homem que está preso à grandeza do mundo, ele não pode ser discípulo de Jesus. A primeira coisa que você e eu precisamos entender, meu amado, que nós precisamos deixar as coisas do mundo, desta vida, e precisamos vivenciar esta palavra. E a Bíblia vem dizendo aqui, o primeiro mandamento que Jesus falou aqui, bem-aventurado os humildes de espírito. Que bem-aventurança é esta? O mundo fala assim, eu sou fulano de tal, estudei na faculdade tal, sou doutor, sou mestrado, sou filósofo, sou isso. E o entendimento de Jesus, os humildes herdarão o reino dos céus. Meu amado, não é o que você tem, não é a capacidade que você tem, mas é o espírito que você carrega. Amém?
É o Espírito que está dentro de você. É a forma como você trata. É a forma como você vivencia as coisas deste mundo. O mundo dá valor à autossuficiência. Mas Jesus ensina-nos a vivenciar a humildade. O mundo está sendo destruído porque o homem nunca se satisfaz. O homem compra uma posição, daqui a pouco essa posição não é suficiente, ele precisa de uma posição ainda maior. Eu era o pastor, agora eu sou o apóstolo, daí agora eu sou o patriarca, daí agora eu sou o semideus. Nós estamos vivendo um mundo onde o reino de Deus não está sendo constituído. Nós estamos vivendo um mundo da autossuficiência. Quem pode mais? Quem é o fulano? Nós precisamos entender, meu amado, que a primeira característica para ser um discípulo de Deus é um espírito humilde, é um espírito quebrantado, é um coração rendido. Amém? A palavra de Deus nos mostra o exemplo de Naamã. Naamã era um homem de uma alta patente, mas quando ele chegou diante do profeta, do homem de Deus, ele ainda questiona o que o homem de Deus falou para ele. Ele falou assim: por acaso não tem um rio, em outras palavras, um rio mais limpo, um rio mais puro, um rio melhor do que este, o Jordão, e você me manda ao Jordão? Meu amado, tudo que Deus está fazendo na nossa vida é para provar o nosso espírito, que caráter está dentro de nós, qual é a atitude que nós temos dentro do nosso coração, se você é capaz de curvar a sua cabeça, ou se você ainda está engrandecido. Meu amado, enquanto você não se humilhar diante da presença de Deus, enquanto você não quebrantar o seu coração diante de Deus, Deus não pode habitar em você, você não pode ser um discípulo de Jesus, meu amado. Amém? E veja que a promessa de Deus está atrelada aqui, uma promessa de Deus, porque deles está afirmando, os que tais têm este espírito, é o reino dos céus. Não falou vai ser, não falou será, falou é. Meu amado, você quer herdar o reino dos céus? Amém? Tenha um espírito humilde. Amém? Humildade não é também a falsa humildade. Ai, como eu sou humilde, né? Eu me orgulho da minha humildade. Não é você vestir uma roupa furada e sair um chinelo rasgado, um sapato rasgado e sair aí, eu sou humilde. Também não é o contrário, você, né? Sair aí tudo bem engravatadinho, bonito. Olha, mas eu sou uma pessoa humilde, eu me admiro da minha humildade. Como está cheio de pessoas assim, né, amados? Nós precisamos ter um espírito humilde. Primeira característica do homem e de um servo de Deus. A Bíblia diz ainda: bem-aventurados que choram. Amém? Quantos gostam de chorar aí? Ninguém? Ninguém gosta de chorar? Dá um beliscão aí no teu irmão para ele chorar um pouquinho ainda. Tem uns ruins aí, ó. Tem uns irmãos ruins aí que eles já, né? Bem-aventurado os que choram. Vamos ler lá comigo Salmos 126, versículo 6, por favor. Salmos 126, versículo 6. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, meu amado. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, amado?
Sabe o que acontece hoje? Ninguém quer chorar mais. Aí Deus está fazendo o quê? Deus está permitindo uma crise severa para que a nação volte a Ele. E lembre que é necessário chorar. Amém? Enquanto você semeia, e olha que interessante, às vezes eu saio fazer evangelismo. Falei isso na quarta-feira para os irmãos. Às vezes a gente sai fazer evangelismo. Saímos com a irmã Eudira. E aí nós saímos, às vezes a gente não tem palavra. A gente sai, gente precisando de uma palavra, né, irmã Eudira? A gente tenta se consolar um ou outro, né? Fala isso, fala aquilo e não chegamos a lugar nenhum. A gente sai semear a palavra de Deus chorando. Mas, meu amado, depois que a gente volta das visitas, depois que a gente vai em certas casas, eu não sei, eu conheço a grande parte dos irmãos aqui, e os irmãos são privilegiados. Tem casas que nós vamos, não tem água. Tem casa que nós vamos, a luz está cortada. Tem casa que nós vamos, não tem um colchão, não tem uma cama decente, não tem o que comer. Tem casa que pessoas não têm roupa, tem casa que pessoas não têm coberta. Tem casa que o pai é um homem alcoólatra, tem casa que a mãe é mulher alcoólatra, tem casa que filhos estão nas drogas, tem casas que, se eu fosse mencionar aqui, tem casas que pessoas estão no leito da enfermidade entre a vida e a morte. E eu olho os irmãos aqui tão saudáveis, tão bonitos, bem vestidos. Amém? Você é grato, amém, amado, por isso? Quem comeu essa semana aí? Amém? Eu estou vendo que vocês estão gordinhos. Amém? Os irmãos estão precisando jejuar mais, viu? Quantas coisas nós temos para ser gratos. Meu amado, nós precisamos, eu quero que você preste bem atenção. Essa palavra aqui, bem-aventurado aqueles que choram. Ela está falando de semear o reino de Deus. Ela está falando de plantar a semente do evangelho de Deus, o evangelho da salvação, meu amado. A igreja precisa entender que nós estamos aqui para edificar o reino de Deus. Nós estamos aqui para levar a palavra de salvação, a palavra de transformação, a palavra que liberta o cativo, que restaura a vida do cansado, do oprimido, sobrecarregado. Amados, nós não estamos aqui para ser uma convenção religiosa apenas, nós estamos aqui para semear o reino de Deus. Quantas pessoas precisam da palavra de Deus? Quantas pessoas estão ansiando? Quantas pessoas nessa noite queriam ter o privilégio de ter o carro que você tem para chegar aqui na igreja, não puderam estar aqui? Amém, amados? Qual é a sua intimidade com Deus? O que você tem feito? Qual é a intercessão que você tem tido para que as pessoas sejam salvas? A Bíblia fala aqui para nós que nós vamos andar, meu amado, o evangelho de cruz não é um evangelho de vida rica, o evangelho de cruz não é um evangelho de prosperidade, o evangelho de cruz é um evangelho de marcas, é um evangelho de feridas, é um evangelho de dor. Você precisa entender que é um preço a pagar para que vidas possam ser salvas. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender, amados, o que acontece hoje. Nós não queremos apanhar, não, nós não queremos chorar. Deus está muito confortávelzinho aqui, eu já estou chorando por causa disso, por causa daquilo, e o Senhor está falando ainda que eu tenho que pregar a palavra. Meu amado, nós estamos aqui para edificar o reino de Deus, e à medida que edificamos este reino, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus prospera a sua igreja, Deus abre portas aonde não há portas diante a nossa ação.
Nós precisamos entender, amados, você precisa ser despertado nessa noite. Eu não preciso ir lá com um chicote na sua casa, eu não preciso ir lá com uma vara na sua casa, eu não preciso tirar você lá pelo colarinho, não. Deus tem que falar com você, você precisa receber, entranhar essa palavra no seu ventre. Meu amado, você não está aqui para ser mais um número, você está aqui para ser um discípulo de Jesus Cristo. Aleluia! 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 É com dor, sim. Se eu fosse seguir as minhas vontades, eu não estaria aqui pregando. Mas Deus fez todo um caminho que eu não tivesse para onde sair. Meu amado, talvez Deus está levando você para esse caminho, mas ainda, escute bem o que eu estou falando, ainda dá tempo. Não seja pela dor, não vá pela dor, não venha pela dor, não venha pela rebeldia. Ouça a voz de Deus, por favor. É como eu estava falando, tem dia que nós vamos lá na casa da dona Vânia, eu não tinha nem palavra para falar para ela. Mas de repente Deus vem, Deus fortalece, e eu vejo que eu sou um canal de Deus. Você precisa entender, meu amado, o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus está, se você põe as mãos sobre alguém, Deus vai agir através da sua vida, porque você é um canal. O reino de Deus está sendo constituído por você e por mim, meu amado. Nós precisamos entender que no momento que nós vamos semear, chorando, meu amado, chorando, não é com alegria que nós vamos semear, não, é chorando. A palavra de Deus diz chorando. Bem-aventurado aqueles que semeiam chorando. Mas aqui há uma promessa para mim e para você, meu amado, que nós vamos colher os nossos frutos com muito gozo, com muita alegria, com muito galardão lá no céu. Você pode ter a convicção disso, meu amado. Aleluia! Aleluia! Estevão estava lá pregando o evangelho de Deus, e de repente tomaram ele, vamos apedrejar este homem. E no momento ele se ajoelhou e disse: Pai, não lhes impute este pecado. Meu amado, naquele momento ainda, onde ele ia ser apedrejado, ele ainda estava orando, intercedendo para que aquelas pessoas que estavam ferindo ele, estavam lançando a pedra sobre ele, Deus ainda estava tendo compaixão daquele homem, meu amado, e Deus estava entregando essa promessa a ele. Olha, você, Estevão, talvez você não está vendo no mundo espiritual, mas há uma recompensa, há um galardão, há um trono aqui sendo preparado para você, Estevão. Nós precisamos entender, meu amado, é com dor mesmo, é com gemido, é com alarido de dor que nós vamos semear. Mas eu tenho uma certeza nessa noite, porque a palavra de Deus é fiel. Eu vou colher com alegria, eu vou trazer os meus feixes com alegria. Talvez eu não vou colher os frutos que eu estou plantando, eu nem sei da forma que eu vou colher, eu não sei, meu amado, mas uma convicção eu sei, que lá no céu está sendo contabilizado cada alma, cada vida, cada copo de água, cada ação que eu faço, cada atitude que eu faço, cada gesto que eu faço, está sendo contabilizada diante de Deus. Amém? O negócio hoje é que nós não queremos ter marcas, nós não queremos ter chagas, nós não queremos ter cicatrizes. Nós não podemos ser como Tomé. És tu mesmo, Jesus, mostra a tua mão. Sabe, meus amados, nós muitas vezes ficamos perguntando para Deus: é o Senhor mesmo que está mandando? É o Senhor mesmo que está falando comigo? É o Senhor mesmo? E aí nós ficamos: ai Deus, mas eu também estou assim, eu também estou assado, e Deus, eu também. Meu amado, você não come leite, você toma alimento sólido. Essa palavra é uma palavra sólida para a sua vida. Nós estamos aqui muitas vezes sendo minados
sendo presos, as nossas bênçãos têm sido retidas, porque nós não estamos tomando posse daquilo que Deus ortogou. Deus não chamou você para ser um seguidor, Deus chamou você para ser um discípulo. Amém? Eu não quero chegar lá no céu, como aquele exemplo que a pastora Heloísa deu, ver o meu galardão ser entregue a outro. Paulo fala assim, depois de ter pregado a muitos, eu cuido para que eu não seja reprovado. Mas ele falou um negocinho aqui no meio. Ele falou assim, eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo ele a servidão, a nada. Meu amado, você precisa entender que Deus chamou você para servir. Deus não chamou você para ser seu servo. Sabe o que acontece? Que nós queremos dizer para Deus, Senhor, Tu és meu servo. Ele é o Senhor, meu amado, Ele continua sendo o Senhor. É nós que somos servos. E o servo não tem direito de escolha. O servo só obedece e cumpre a ordem do seu Senhor. Nós estamos com o nosso coração endurecido. E a Bíblia diz assim, aquele que endurece a sua cerviz será cortado sem que haja cura. Sabe o que acontece? Vai chegar um ponto que a sua dureza, a sua rebeldia diante de Deus, Deus vai falar assim, manda esse embora, que eu vou levantar outro. Eu não quero que você vivencie isso, meu amado. Você tem direito assim a chorar as suas pitangas com Deus, você tem direito a passar dificuldades, eu também tenho, mas eu não posso trocar o Evangelho de Deus, eu não posso trocar o reino de Deus, eu não posso trocar a glória de Deus. Pastor, o senhor está falando de algo futuro? Não, eu não estou falando de algo futuro não, eu estou falando de algo bem presente. Eu não sei se eu vou sair daqui vivo, eu não sei se eu vou chegar na minha casa. Você não sabe se você vai sair da sua casa, sair da igreja, chegar na sua casa. Você não sabe, meu amado. E Paulo fala assim, semeia a tempo e fora de tempo. Meu amado, é nós que precisamos apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser sarado, meu irmão. Mas pastor, me injuriaram, pastor, falaram isso de mim, pastor, agora viram uma foto minha no Face, estão falando isso de mim, estão falando, meu irmão, a sua salvação, você vai trocar a figurinha do Facebook, a porcaria do WhatsApp a sua salvação. Você não está aqui para seguir homem, você não está aqui para olhar para a direita nem para a esquerda, você está aqui para olhar para aquele que é o dono da vida, aquele que é o dono da bênção, aquele que tem poder sobre nós essa noite, meu amado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos chorar mais, irmãos? Senhor, eu quero que o Senhor acorde esses irmãos de madrugada. O Senhor vai incomodar esses irmãos a orarem, a te buscarem, a clamarem pelos seus pais, pelos seus filhos, pelas suas famílias. Senhor, eu libero essa palavra como um profeta, como, Senhor, intercessor dessa igreja. Eu libero uma palavra de poder, de autoridade sobre a vida desta igreja, sobre a vida desses irmãos. O Senhor vai fazer coisas sobrenaturais através da fé, da ousadia desses irmãos, em nome de Jesus. Amém? Não vai ser só o pastor que vai chorar a partir de hoje. Amém? Mas tem uma promessa, meu amado. Nós vamos ser consolados. Terceira promessa. Bem-aventurado os raivosos. Bem-aventurado os nervosos. Bem-aventurado os ignorantes. Bem-aventurado aquele que chega e faz a sua justiça. Bem-aventurado aquele que diz a verdade, porque a verdade tem que ser dita.
Bem-aventurado aquele que é verdadeiro até debaixo d'água. É isso que a palavra está falando? Bem-aventurado os mansos. Mansidão não é isso aqui não, tá, meu irmão? Né? Parece aquele gatinho do Xerec, né? Ai, eu sou tão manso, eu sou tão meigo. Mexe com a fera. Cutuca o leão lá. Eu esqueci aquela palavra, onde está aquela palavra gritaria. Me ajude aí, pastores. Gritaria, eu esqueci. Efésios 5, né? Vamos lá em Efésios, por favor. Efésios. Oi? 4:31. Olha aí. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda a malícia. Bem-aventurado aquele que carrega cólera no seu coração, que é irado. Bem-aventurado, é isso que Jesus falou? Bem-aventurado aquele que, né? Parece que está recebendo sei lá o que, né? Tem uns dias que as bênçãos nossas, né, amados, estão inspiradas, assim, elas acordam cheias do poder de Deus, né? Parece uma coisa divina, é divina, né? Blasfêmias. Não, eu tenho que falar a verdade. A Bíblia diz aqui para mim e para você nessa noite: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meu amado, você quer herdar essa terra? Ainda dá tempo de você herdar essa terra. Eu desejo e eu anseio e eu vou herdar essa terra. Amém? Eu anseio pregar em muitos lugares e eu vou em nome de Jesus. E quem quer vir comigo, fica de pé aí, vamos fazer essa oração. Eu preciso ser manso, Deus. Amém? Antes de nós fazer essa oração, abra comigo em Números 12:3. Números capítulo 12, verso 3. Era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Glória a Deus. Mas não era bem assim não, essa história de Moisés não era bem assim não. Moisés viu o egípcio sendo morto, o egípcio castigando o povo dele, ele foi lá e matou. Isso prova para mim que ele não era mansinho não. Deus falou assim: ó Moisésinho, tu não é mansinho não, mas tu vai ser, porque eu preciso de você. Vai lá para o deserto, fica só 40 anos lá. Meu irmão, aprende a ser manso, senão o deserto vai ser longo, hein? Aprenda a ser manso. Aprenda a ouvir mais. Mansidão está relacionado a ouvir. A ouvir. Amém? Ouvir. Não, mas eu tenho que falar, pastor, eu tenho que falar a verdade. Meu irmão, a verdade pode ser dita, mas ouça, reflita. Vai, engole isso primeiro, digere, faz que nem a vaca, né? Regurgita de novo e fica, né? Deus me dá mansidão, me dá, né? Meu irmão, porque tudo hoje tem sido motivo de discórdia, tudo hoje tem sido motivo de desânimo em relação às palavras que nós geramos no mundo. Tudo hoje tem sido motivo, mas eu não aguento mais isso, eu vou falar a verdade. Meu irmão, não é bem assim não. Nós precisamos entender que Deus não chamou você, amém, para ser um seguidor. Deus chamou você para ser um discípulo, amém.
Você veja que Pedro ainda não estava bem sarado. Foram prender Jesus, ele na orelha do soldado. Jesus falou: ô Pedro, eu estou tanto tempo com você ainda, seu jaguar. Eu penso que Jesus naquela hora, né, se fosse eu, tinha olhado com uma raiva para Pedro. Seu abençoado, estou tanto tempo, 3 anos aqui te treinando, te capacitando, e ainda você me revela que eu sou Cristo. Sobre você eu vou dar a chave do reino dos céus, mas você ainda não aprendeu. Meu irmão, vamos parar de decepar a orelha de quem está do nosso lado. Amém? Você é um discípulo. Se você não é manso, eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Você vai aprender a ser manso. Você está pensando assim: pastor, mas eu não quero ir viajar para outros países, eu não quero pregar. Amém, meu amado, mas vai vir um tempo que a Bíblia diz assim, que os salvos reinarão com Cristo durante 1000 anos.